disseram que o déficit do Cruzeiro nos anos de 2015 e 2016 foi de 55 milhões, mas foi 55 milhões, sim, em 2 anos, 2015 e 2016. Nesses 2 anos, o Cruzeiro não obteve título. Mas o Cruzeiro, em 2015, o Cruzeiro teve que se desfazer de jogador porque não pôde segurar jogadores que haviam ficado extremamente valorizados e ambicionados para o clube do exterior. E esse endividamento, isso aqui, na contabilidade do clube, aqueles valores que, ao vender, não são julgados para a mídia, que não entraram para o clube, são calculados como receita e, inclusive, de endividamento, porque o atleta que você vende por 12 milhões de euros, ou 16 ou 17 milhões de euros, não era todo do Cruzeiro. Aquele atleta, o Cruzeiro tinha um percentual daquele atleta, mesmo porque, lá atrás, no final de 2012, quando nós montamos começamos a montar aquele elenco de 2013 e 2014, o Cruzeiro não tinha dinheiro. O Cruzeiro veio de um problema deficitário, de um período deficitário. Todo mundo sabe disso, que o futebol mineiro ficou 2 anos e meio sem estádio aqui na cidade. Desativaram tanto o estádio Mineirão quanto do Independência para reformá-los para a Copa do Mundo, e ficamos desde meados de 2010 até 2013 sem estádio. O Cruzeiro jogava em Varginha, o Cruzeiro jogava em Ipatinga, o Cruzeiro jogava em Uberlândia, o Cruzeiro jogava na Arena de Jacaré com prejuízo. Então, não estou acusando o dirigente da época desses déficits nas contas do Cruzeiro, porque não tinha receita. O Cruzeiro perdeu o seu programa de sócio-torcedor e perdeu a receita de bilheteria dos seus torcedores. Para colocar algum torcedor em campo, a gente tinha quase que pagar para o torcedor entrar em campo, além das despesas que eram muito maiores ao deslocar todo o seu departamento de futebol e todo o staff do clube para a cidade do interior e realizar ali suas partidas, despesas de hotel, etc, etc, etc. As despesas foram muito maiores. Então, os gestores do Cruzeiro da época não tinham o que fazer se não tinha receita. Foi que vender os jogadores do Cruzeiro, vender os principais jogadores, os principais atletas. Quando nós assumimos, o clube estava não só sem elenco, como endividado. Nós não tínhamos como adquirir. E fomos adquirir comprando para pagar depois. Poucos atletas nos deram retorno imediato. E um deles, eu vou lembrar, eles falam de 2 ou 3 atletas que não deram certo no Cruzeiro. Quem é que nunca deixou de contratar atleta que não deu certo? Se todos dessem certo, seria uma maravilha. Mas nem todos você consegue fazer com que eles rendam. Por exemplo, vou dar um exemplo para os senhores. O Diego Souza, quando o Cruzeiro contratou no final de 2012, havia sido liberado de um clube da Arábia, porque não pagavam os salários dele. Ele entrou na FIFA, conseguiu a liberação e voltou para o Brasil. Nós fomos atrás do Diego Souza, conseguimos contratá-lo. Ele vendeu os direitos econômicos dele, 50% dos direitos econômicos dele para o Cruzeiro, por 1.800.000. Achamos um negócio, isso final de 2012, achamos um negócio pelo Diego Souza em meados de 2013, para ele ir para a Ucrânia, o time da Ucrânia pagando 6 milhões de euros pelo Diego Souza. Conversamos com ele aceitou ir para a Ucrânia, nos perdoou, inclusive, perdoou o Cruzeiro do pagamento desses 1.800.000 pelos 50% do valor econômico dele, porque ele ia receber 3 milhões de euros ao invés de 1.800.000 só. E o Cruzeiro fez um bom negócio, ficou com mais metade desse valor, 3 milhões de euros, para investir na aquisição de outros atletas e formar aquele elenco vitorioso de 2013 e 2014. São bons negócios que só agora a gente conta para a imprensa, mas somos acusados dos maus negócios. Por exemplo, nos acusar de ter trazido para o Cruzeiro o atleta Matias Pisano. Sabem por que nós trouxemos o atleta Matias Pisano? É porque o Cruzeiro tinha um jogador que foi adquirido na gestão anterior, vocês vão lembrar o nome dele, que a torcida do Cruzeiro jamais esquece, que era o Farias,
que tinha um salário no Cruzeiro de $200 mil e não conseguia jogar no time do Cruzeiro, estava treinando em separado. O treinador do Independiente da Argentina pediu o atleta, nós cedemos para eles pagarem parte desses altíssimos salários dele, só que não pagaram o salário dele. E o Cruzeiro ficou como responsável principal pelo pagamento, porque o atleta era do Cruzeiro e estava emprestado. Para não ter que pagar tudo, nós fizemos um acordo, fizemos um acerto com o Independiente, que disse que só tinha, naquela época, um jogador com valor econômico que podia ajudar a quitar aquele débito, e nos passaram o Matias Pisano para ver se a gente descontava parte daquele prejuízo. Então, ele veio como uma negociação para tornar o prejuízo menor. Não foi negociação que nós fomos atrás, porque precisava daquele jogador, para investir naquele jogador. Foi para diminuir o prejuízo na transação com o Faria. Mas disseram ainda que nós fizemos adiantamento, a nossa administração fez adiantamento das cotas de televisão da Rede Globo, o que não é verdade. E nos acusaram, inclusive, de ter levantado 100 milhões de adiantamento na Rede Globo. Não é verdade. O que aconteceu com o dinheiro que nós recebemos da Rede Globo foi que a Rede Globo, quando apareceu esse problema no país das finanças do país começaram a ficar debilitadas, numa reunião da Rede Globo com os clubes, presidentes de clube de futebol, eles levantaram essa questão e que a Rede Globo possivelmente não ia ter as mesmas receitas que vinha tendo para poder pagar os clubes na forma que estava previsto nos contratos assinados lá atrás. Os contratos assinados desde 2011, se não me engano, dispunham reajustes, que haveriam reajustes anuais. Eles vieram dando esses reajustes. Quando chegou no ano de 2016, eles nos disseram que a previsão de receita deles ia cair e eles não conseguiriam dar aqueles reajustes. O Cruzeiro, Atlético, e nisso eu tenho que enaltecer até o presidente do Atlético, porque ele sempre procurou negociar isso junto com o Cruzeiro, porque fortalece as duas partes, os dois estando negociando junto, a força dos dois em conjunto é muito maior. Nós concordamos com a Rede Globo, parceiros que sempre fomos dela, de que, naquele momento, eles não precisariam nos dar o reajuste de 39% previsto no contrato. Eles negociaram e nos deram um reajuste de 16%. Então, nós ficamos com um reajuste menor do que o previsto em contrato, para não sacrificar o parceiro que vinha sendo bons parceiros com a gente. Mas alguns clubes não aceitaram a redução e eles pagaram aqueles clubes dentro do previsto nos contratos anteriores. E quando vieram fazer a negociação seguinte com a gente, para o ano de 2000 já no final de 2016, para prorrogação de mais 1 ou 2 anos de contrato, juntamente, Cruzeiro e Atlético, os dois juntos impuseram a ele, falaram, não, agora então os senhores vão nos devolver aquele percentual lá de trás, aquela diferença, porque nós aceitamos e achando que todos os clubes teriam o mesmo tratamento. Nós tivemos um tratamento inferior ao dos outros, recebemos menos do que os outros e agora queremos que aquela correção seja feita. Eles disseram que não podiam rasgar aquele contrato anterior e pagar aquela diferença, e nós discutimos um valor, uma quantia que cobrisse aquela diferença. E no nosso entendimento, a nossa negociação, tanto de Cruzeiro quanto do Atlético, beneficiou mais o Cruzeiro e o Atlético do que grandes clubes do futebol do eixo Rio-São Paulo, porque acabam seguramente recebendo mais do que eles naquilo que a Rede Globo nos deu, porque ela nos deu de luvas para os dois clubes, 94 milhões de reais, 30 milhões para pagar naquele período de 2016 e mais 64 milhões para pagar em princípio de janeiro
e no meado de 2017. E isso aconteceu. Então, nós recebemos de luvas, não como antecipação de cotas da Rede Globo, que estão aí cheias para quem vai assumir o Cruzeiro receber. É mentira, então, o que estão alegando. Além do mais, nós já negociamos com a Rede Globo o contrato do Campeonato Mineiro e tem uma cota cheia também do Campeonato Mineiro para os futuros dirigentes do Cruzeiro receber. Não adianta ficar trazendo notícias falsas que não condizem com a verdade para querer diminuir o prestígio da nossa administração e, possivelmente, a gente entende dessa forma, justificar qualquer fracasso que venham ter no futuro. Não será por conta disso. Tanto que a gente está escutando daqueles que vão assumir a direção do Cruzeiro a promessa de que vão dar ao Cruzeiro o título da Libertadores, que vão dar ao Cruzeiro o título de campeão do mundo, porque estão recebendo um elenco que essa diretoria está deixando campeão da Copa do Brasil e que está ficando na íntegra para eles. Disseram que estão desfazendo da equipe porque o Diego Barbosa saiu do Cruzeiro. O Diego Barbosa não era atleta do Cruzeiro. É preciso que a verdade seja esclarecida. Existia um contrato do Cruzeiro com o Coimbra, de que o Cruzeiro ia ficar com o jogador emprestado até o final de 2018, até dezembro de 2018, e que, durante o período desse empréstimo, o Cruzeiro poderia adquirir percentuais do direito econômico do jogador. Mas os direitos econômicos, o restante do direito econômico e direitos federativos, que é o que prende os atletas no clube, ficariam com o Coimbra. O Cruzeiro usou, num primeiro momento, quando teve condição, do direito de adquirir 25%, e isso estava no contrato, que em 2017 a gente poderia adquirir 25% do atleta, e adquirimos 25% do atleta, pagando 700 mil euros. Se quiséssemos adquirir mais 25% do atleta, teria que pagar à vista mais 1 milhão de euros, e não tivemos condição de sobra de dinheiro disso na época, e não adiantaria a gente adquirir também esses outros 25% e ficar com 50% do atleta, porque os direitos federativos e os outros 50% dos direitos econômicos continuariam com o Coimbra, e desses 50% pertencentes ao Coimbra, parte era de investidor, parte era do Coimbra e parte era do próprio atleta, que tinha interesse na venda, porque ele também iria receber parte dessa venda. Mas constava do contrato uma cláusula que, se houvesse alguma proposta acima de 2.800.000 euros pelo atleta, o Cruzeiro era obrigado a entregá-lo imediatamente. E essa proposta chegou, de 4,5 milhões de euros, feita pelo Palmeiras, e nós, não tendo o dinheiro para cobrir essa proposta, para ver se a transação não seria feita, e aí o jogador poderia ficar com o Cruzeiro, eles ficariam com 25% e nós com 75%, mas continuaria os direitos federativos com o Clube Coimbra, e convocamos a nova diretoria para ver se eles tinham um projeto, tinham um plano, tinham meios de ajudar a ficar com o atleta, já que eles disseram que tinha interesse que o atleta continuasse. E eles nos liberaram para fazer a transação, porque disseram que não tinham como conseguir essa verba. Eu disse para eles que, então, eu sempre fui bom negociador de atleta, que eu ia procurar melhorar essa proposta para que os 25% do Cruzeiro ficasse sendo um valor maior. E consegui negociar. Aumentei o valor de 4,5 milhões de euros para 6 milhões de euros, porque aí os nossos 25% passaram a ser maior. Então, não adianta vir querer dar uma explicação diferente daquilo que ocorreu
com o atleta. O atleta não ficaria no Cruzeiro se nós não pagássemos esse valor. E não tínhamos o dinheiro na época para pagar, porque eles tinham os direitos federativos e tinham mais direitos econômicos do que o Cruzeiro. E ele havia, no princípio, apenas sido emprestado. Nós compramos, durante o período, 25% de direitos econômicos, mas direito federativo, e o restante de direito econômico continuaram com o Coimbra. Então, foi uma acusação leviana, uma acusação que não é justa. E vou lembrar os senhores mais. Na época que isso aconteceu, eu ainda disse para os futuros dirigentes do Cruzeiro que havia conversado com o nosso treinador e que ele gostava, disse que gostava, conversado com o treinador sobre essa possibilidade da saída de a gente não poder segurar o atleta Diogo, mas sobre a possibilidade da gente, do Cruzeiro, trazer o Egídio. Ele disse que gostaria muito de ter o Egídio na falta do Diego Barbosa. E eu disse para a nova diretoria do Cruzeiro que conversei com a direção do Palmeiras, conversei com o empresário do Egídio e que o Egídio estava à disposição para vir para o Cruzeiro. Ou seja, não apenas desfiz do jogador porque era obrigado contratualmente, mas procurei não desfalcar o Cruzeiro de um atleta que pode render tanto quanto o Diogo Barbosa. Então, não é justo ficar acusando a nossa direção de ter acabado com o Cruzeiro, de ter deixado uma casa arrasada, de não ter um elenco, de estar devendo o que nós não estamos devendo. E vou dizer para os senhores mais, esses valores que eu estou dando para os senhores são valores de setembro, porque o nosso balancete é feito trimestralmente. É apresentado para a diretoria um balanço trimestral. Esse balanço que eu tenho, eu mandei fazer uma síntese dele aqui para não me alongar muito, porque os senhores não têm o tempo inteiro para ouvir isso. Esse balanço é até o mês de setembro e vem do ano de 2010 até setembro de 2017. Nunca o Cruzeiro apresentou um balanço da ordem desse que está sendo apresentado. E o nosso setor financeiro, segundo me informou, está na expectativa de que, no último trimestre de dezembro, o balanço ainda será melhor ainda do que deste mês de setembro. Vou mostrar para os senhores aqui, só para que os senhores tenham uma ideia. Em 2011, o déficit do Cruzeiro era de 13 milhões e cento e tantos mil. 2012 foi para 10 milhões. 2013, quando nós contratamos vários atletas de nível para ganhar título, passou para 22 milhões de déficit. Em 2014, que ganhamos o título outra vez, foi para 38 milhões. E nos anos seguintes começaram a baixar os déficits do Cruzeiro. Aí já foi para 25 milhões, 19 milhões em 2016, e agora, em junho de 2000, que é o trimestre anterior, de 2017, teve, pela primeira vez, um saldo positivo de 9 milhões 537, primeira vez na história do Cruzeiro. E agora, no mês de setembro, esse saldo positivo diminuiu um pouco, mas ainda assim permaneceu positivo, de 6 milhões 878 mil. Ou seja, o que estão dizendo é uma inverdade, é mentira, é apenas para justificar possíveis fracassos se não tiverem condição de conseguir isso que a nossa administração conseguiu. E olhe que nós vamos deixar para essa nova diretoria a oportunidade de disputar uma Libertadores, que, evidentemente, traz mais receita para o caixa do Cruzeiro, porque aumenta o entusiasmo da torcida, aumenta o número de sócio-torcedor, aumenta a presença de público no estádio e aumenta a receita, portanto, de bilheteria. E mais, valoriza os atletas do Cruzeiro que, se quiserem fazer uso de atleta para vender e fazer caixa, eu acabei de dizer
que a proposta do Orlando City para o Arrascaeta dava por ele um valor de 15 milhões de dólares. Eles falam de dívidas na FIFA, etc. Só a venda de um atleta como o Arrascaeta, que nós não vendemos, para deixar aí para disputar a Libertadores, pagaria tudo que existe lá de dívidas, até porque não é 50 milhões. Até porque vários jogadores já saíram daquele que está lá registrado como denúncia de clube na FIFA, porque já foi feito os acertos com os respectivos clubes. Então, não é verdade. E os jogadores do Cruzeiro ficarão valorizados para, se quiser fazer caixa, vender jogador e mais. Foi, inclusive, a pregação que eu fiz no vestiário para os nossos atletas de junho. Antes da pregação do treinador, eu disse para eles que eles estavam no clube para crescer, para se valorizar e para fazer aqui no clube a vida deles, a independência financeira deles. E que eles nunca iam ter uma oportunidade tão grande como aquela daquele dia da decisão da Supercopa. Por quê? Porque eles iam disputar com um adversário que eles já haviam enfrentado na semana anterior, que, na verdade, tinha mais experiência que eles, tinha, no mínimo, 2 anos a mais do que aquela equipe que foi colocada em campo para disputar aquela competição, mas que eles demonstraram que não eram inferiores a eles, tanto que a primeira partida terminou empatada em 0-0. Mas que eles tinham que enxergar essa decisão, aquele último jogo, de uma forma diferente. Eles não teriam que apenas jogar o futebol que eles sabiam jogar, apenas aplicar dentro do campo o que eles sabiam fazer, que era jogar futebol, mas botar a alma, o coração, a vida deles naquela partida, porque eles iam ter condição de, se ganhassem a partida, eles iam classificar o Cruzeiro para disputar a primeira Libertadores de juniores daqui da América do Sul. Eles iam ser o único representante de clube brasileiro na Libertadores. E hoje, a gente sabe, pela experiência que a gente tem, que obteve, do exercício aqui da presidência do Cruzeiro por tanto tempo, os investidores, os empresários do mundo inteiro vão estar de olho nessa Libertadores, porque o que eles querem é contratar hoje jogadores mais novos, exatamente jogadores dentro dessa faixa etária deles. Por quê? Porque o custo para os clubes lá de fora é mais barato, e segundo, porque são atletas que hoje têm uma formação diferente, como os do Cruzeiro têm. Hoje eles sabem falar inglês, eles sabem se comunicar em espanhol, eles têm uma formação, eles têm um estudo dentro do clube. O Cruzeiro hoje dá um colégio para eles dentro do clube, eles têm uma formação melhor do que aqueles atletas de antigamente e estão numa faixa etária que dá a eles muito mais facilidade de se adaptar lá no estrangeiro, e o salário deles também para aqueles clubes não serão um salário tão elevado quanto atletas já formados. Eles não gostam mais de levar atletas acima de 24, 25 anos. Eles gostam desses atletas mais novos. E acho que serviu bem para os jogadores nossos, que eles renderam o que se esperava deles, ganharam a Supercopa e classificaram o Cruzeiro para disputar outra Libertadores, que é na categoria deles. Ou seja, essa diretoria está recebendo de bandeja a possibilidade de disputar 2 competições com o valor da Libertadores, que vai ser rentável para o Cruzeiro e que vai valorizar os atletas do Cruzeiro. Se os senhores quiserem saber mais algumas coisas, eu posso me colocar à disposição dos senhores.